Crítica textual em defesa da fé cristã. Gênesis 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes do Ararat. Em 1987, Ron Wright descobriu nos montes da Turquia, o Ararat, os destroços da Arca de Noé incrustados em uma rocha petrificada. Essa conclusão foi tomada não apenas por haver semelhanças estéticas com uma antiga embarcação, mas também porque as evidências declaram que as probabilidades de serem a Arca de Noé são irresistíveis, a começar pela sua localização geográfica. Ela está atracada na mesma região geográfica onde narra o texto de Gênesis capítulo 8. Seria uma coincidência? As dimensões medidas são exatamente as mesmas da arca descrita em Gênesis: 150 metros de comprimento, 30 metros de largura e 15 de altura. Seria outra coincidência? No local perfurado a 8 metros de profundidade foram extraídos de seu interior estrumes de animais fossilizados, pelo de gato petrificado e até um cabelo humano. Também foram achados rebites de metal, pregos, ferro por toda a extensão da formação petrificada, e madeiras antigas contendo carbono 14 com idade relativa à ocorrência do dilúvio, entre 4.500 e 4.800 anos atrás. Wright provou o material nos laboratórios de Galbraith, em Knoxville, Tennessee, e demonstrou ser madeira laminada petrificada. As provas de carbono mostraram que as amostras do sítio demonstraram ter 4,95% de carbono, um conteúdo muito alto e pouco comum, enquanto outros artefatos arqueológicos tidos como sendo peças de madeira apresentavam apenas 1,88%. Assim, os cientistas ficaram convencidos que as amostras do sítio haviam sido com certeza matéria viva, ou seja, madeira. Os primeiros testes de laboratório, 16 de setembro de 1987. A análise laboratorial foi realizada em artefato denominado madeira de deck, em Galbraith. Testou amostras retiradas de dentro e de fora da formação. Todos os procedimentos laboratoriais foram gravados em vídeo, incluindo a retirada da amostra do espécime e a execução real das análises. Resultados da análise dentro e externo. A amostra fora da formação apresentou um teor de carbono de 1,88%, mas o de dentro rendeu um teor de carbono de 4,95%, quantidade consistente com a presença de matéria viva anterior. Como madeira podre ou petrificada, também mostrou um teor surpreendente alto de ferro. Sabe-se que a madeira petrificada contém carbono orgânico, mas não se sabe que seja encontrada em minerais naturais. Os compostos de carbono podem ser analisados para determinar se são compostos de matéria não orgânica, ou seja, não viva, ou orgânica, matéria viva. Portanto, o único teste para determinar se um objeto era orgânico, uma vez vivo ou não, é determinar o seu conteúdo de carbono orgânico. Os procedimentos. Gail Hutchins, vice-presidente de Galbraith, sugeriu que fizessem uma análise do conteúdo total de carbono. Isso incluiria inorgânicos e orgânicos. Então, eles testariam o inorgânico e, em seguida, os dois testes seriam comparados. Ao subtrair a quantidade de carbono orgânico da quantidade total, a quantidade de carbono orgânico seria determinada. Os resultados dos testes de carbono orgânico. O resultado foi que continha 0,71% de carbono total. O carbono orgânico totalizou 0,081% e continha 0,7019% de carbono orgânico, quase 100 vezes mais orgânico do que inorgânico. Então foi emitida uma nota. Tem sido determinado que a madeira do convés continha carbono orgânico, o que significa que ela já foi madeira viva. Descobriu-se que tinha uma característica única, não apresentava anéis de crescimento. Os anéis de crescimento em árvores e outras plantas são causados por uma variação no abastecimento da água à planta. Os anéis anuais ocorrem quando a temperatura cai e a seiva da árvore não sobe.
As folhas das árvores decíduas ganham cor e morrem, logo caindo. Na primavera, o calor libera a árvore do estado de hibernação e a seiva começa a fluir novamente. Mesmo que possa haver água no solo, quando a temperatura cai, a árvore não continua seu ciclo até que chegue novamente a primavera. Portanto, um anel surge quando o crescimento é temporariamente interrompido e começa quando chega a primavera. Para entender por que a madeira encontrada ali naquela formação não apresentava anéis de crescimento, basta consultar a Bíblia. Informa-nos que antes do dilúvio não chovia. O texto de Gênesis 2:5 é compatível a isso. E toda planta do campo antes de estar na terra, e toda erva do campo antes de crescer, porque o Senhor Deus não fez chuvas sobre a terra, e não havia homem para cultivar, mas uma névoa subia da terra e regava toda a face da terra. Está aqui o resultado no laboratório de Galbraith, o resultado da pesquisa de Ron Wright, tanto do material mineral, do ferro, dos pregos, da madeira também, tudo publicado aqui, tudo validado pelo laboratório de Galbraith em Knoxville, Tennessee. Temos aqui um artefato da madeira que foi retirado de lá. Em 1987, Wright recuperou uma seção da amostra da madeira do convés, que havia sido identificada pelas varreduras do radar de penetração no solo. Está aqui. O que nós temos aqui, também extraído do interior da formação. Vários desses aqui foram descobertos, liga de ferro, forjado, que também, de acordo com o exame laboratorial, provou-se ser realmente alumínio, metal e ferro. Leituras do radar. Um radar usado para penetrar na Terra demonstrou que o barco tinha 3 cobertas. As cobertas superiores tinham desabado, deixado a coberta inferior intacta, no qual pode-se perceber claramente que tinha 144 quartos ou estábulos, talvez. Também apareciam claramente paredes, cavidades e uma porta na parte frontal, rampas e cisternas grandes, cercando a proa. O radar pode mostrar 4 protuberâncias que se estendiam até a proa. A pergunta que não quer calar é: o que vários remanches de metais e madeira petrificada estão fazendo em uma montanha terrivelmente gelada, onde não há bosque a menos de 450 quilômetros? Aqui eu digitei errado, 150 quilômetros. Rebites de metal e ferro fundido não são componentes antropogênicos, portanto, como estão lá? Ron Wright testou todos esses itens em 2 universidades diferentes para sanar qualquer possibilidade de contradição analítica, tanto em Tennessee, de Knoxville, em Galbraith, quanto no Arizona. Os exames meticulosos evidenciaram ser objetos autênticos, com datas correspondentes ao mesmo período diluviano. Fantástico! Está aqui mais uma imagem do material analisado. Pesquisa histórica. O livro de Gênesis diz claramente que a Arca de Noé pousou no Monte Ararat. Desde a antiguidade até hoje, muito se relatou a respeito da Arca no Monte Ararat. Fernando Navarre, em seu livro Noah's Ark, A Arca de Noé, Eu a Toquei, na página 1, volume 3, ele incluiu esses fascinantes comentários. O primeiro testemunho conhecido quanto à presença contínua da Arca de Noé no Monte Ararat foi do historiador caldeu Berosso, um sacerdote caldeu que escreveu histórias da Caldeia e da Assíria. Este senhor afirmou que em seus dias, cerca de 475 a.C., quase 2000 anos depois da data tradicional do Grande Dilúvio, as pessoas ainda subiam a montanha e raspavam a cobertura betuminosa da madeira da arca. Elas usavam os pedaços de betume como talismãs. Também o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu durante a última parte do primeiro século, escreveu em sua obra Antiguidades Judaicas que os armênios chamam o lugar onde Noé aportou de lugar da descida, devido à arca ter ficado a salvo nesse ponto e seus restos serem mostrados ali pelos habitantes até hoje. Conclusão: por não ser financiado por qualquer universidade prestigiada, os dados agrupados pelo arqueólogo Ron Wright
permanecem ignorados até hoje. Muitos acadêmicos descreditam suas pesquisas autônomas, no entanto, validadas em laboratórios seculares. Mas sempre foi assim. Ron morreu pobre e esquecido, mesmo tendo contribuído muito nas décadas de 80 e 90 para os avanços arqueológicos da área, hoje proibida de ser estudada sem o aval do governo turco. Mas o importante são os seus dados, que resistem até os nossos dias. Os fatos falam por si. As evidências são incontestáveis sobre uma embarcação de madeira petrificada nas colinas gélidas do Ararat até ao dia de hoje. Sem falar que, além desses dados, temos 3 grandes fontes históricas que mencionam a localização da Arca de Noé nesse mesmo local, como já demonstrado o historiador Flávio Josefo, do 1º século, Berossos, o historiador caldeu, do 4º século a.C., e Marco Polo, um historiador da Idade Média do século XVI. As coincidências desaparecem na medida que as evidências se acumulam sem ninguém ser capaz de contestá-las. Crítica textual em defesa da fé. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes do Ararat. Gênesis 8, versículo 4.